Boa noite a todos. Estamos iniciando aqui mais um encontro idealizado aí pelo nosso grande chefe Carlos Andrade, do Clube dos Mestres do Sagrado Pão, aqui, uma realização também do Propan. Quero agradecer a todos aqui essa participação de mais esse encontro do Panificação 360 Graus. Agradecer a todos os participantes aqui, os chefes, né? Aqui tem muita experiência, né, Carlos? O Nilson Verdade. Diniz, o Alexandre Seta, o Carlos. Também temos aqui a participação de outras pessoas que ainda vão chegar. Então, Correto, quero correto, Marcelino. desejar a todos aqui uma boa noite. E, Carlos, fica à vontade. Ô, Marcelino, obrigado aí. Eu falo que assim, né? Eu gosto de falar salve, salve amantes da panificação brasileira. Hoje já se fala em food service, né? Em gastronomia, o mundo da panificação, o mundo do A e B, né? Alimentos e bebidas. Boa noite a todos. Para quem vai assistir essa live também durante o dia, bom dia a todos, né? E a gente sabe que aqui a gente tem fuso horários, né? Então vamos ter aí participantes da Irlanda, dos Estados Unidos, do Texas, e outros países. Mas o que eu quero aí desde já é agradecer a presença de todos e falar que a gente panificação 360, né? Vamos falar, eu sou suspeito de falar do que a gente gosta, né? Falar aquele bate-papo gostoso com grandes profissionais aí do mercado, da panificação, falando em conhecimentos aí, como a gente falou no nosso bate-papo anterior, a gente fala aí de mais de 100 anos, 200 anos de conhecimentos da panificação gasto aqui para vocês, né? Cada um vai deixar um pouco da sua história, do seu conhecimento. É mais uma vez um bate-papo bacana, falando de panificação, falando da crise, o Clube dos Mestres do Sagrado Pão, o bate-papo 360, né? É falar um pouco de tudo, né? Muitas vezes o que você que está aí do outro lado vai gostar de ouvir e você vai conhecer mais cada um desses aqui, né? Temos aí o Nilson Diniz, que vai ser o nosso primeiro participante aí, já vou passar a palavra para eles em alguns segundos. Nilson Diniz, que hoje é um grande consultor, empreendedor, né, com experiência, representou o Brasil lá em Roma, né, no campeonato de Panetone, com a excelente colocação, grande conhecimento. Ele vai falar disso melhor que eu. Vamos ter aí também a presença do meu parceiro aí da Nita Alimentos, que é o Pilo Seta, né? Grande engenheiro de alimentos, atuando aí grandemente na área da panificação, com experiência internacional também, já viajou diversos países, vai contar um pouquinho aí da sua vivência, da sua experiência como consultor, hoje como coordenador, né? Teve a oportunidade de empreender já também algumas vezes, falando de farinha de trigo, né, que é o que transforma o pão. Vamos ter a presença aí do Max William, que é o grande consultor, né, já foi professor no Senai, hoje consultor, segue a sua carreira solo. Vamos ter aí um grande empreendedor também que revolucionou a história da panificação em 10 anos aí de atuação, que é o Carlos Vital, grande empreendedor hoje com 3 padarias, né? A cada 3 anos inaugurando uma padaria. E grandes histórias aí, o Gersimar antes, né, direto da Irlanda, né, ele vai falar aí conosco aí também, vai falar um pouco aí, se lá na Irlanda tem a mesma dificuldade da mão de obra, como é o brasileiro sobreviver fora, né? E o nosso Sula, né, que é o chefe Sula, que está no Texas, nos Estados Unidos, ele não vai poder participar, eu acabei de ver a mensagem dele aqui, ele está fazendo um curso e hoje é prova, né, ele está fazendo vai conseguir o green card, né, que é uma permanência lá, como se fosse um passaporte de naturalizado americano, né? Então, a grande prova para eles aí, já vamos desejar aí uma boa prova para ele. O nosso bate-papo vai continuar aqui. Eu vou passar a palavra para o Nilson Diniz. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite a todos aí. É um prazer estar aqui para falar com vocês, para ter um pouco dessa experiência desafiadora que eu hoje vejo no Brasil. Já há 24 anos no ramo da panificação, alguns títulos conquistados para o Brasil. Inclusive, esse ano a gente está indo de novo para Milão, agora no início de novembro,
para Legal. participar da... Foi eleito o melhor panetone de chocolate do Brasil e eu estou indo para Milão para participar da Copa do Mundo novamente de 8 a 10 de novembro. É muito bacana quando se coloca assim para pensar um pouco naquilo que é cultura e que ainda há muito o que crescer, tem muito o que crescer a panificação no Brasil, tanto a panificação tradicional quanto a panificação artesanal. Eu fui um dos pioneiros aí na implantação da fermentação natural, assim que chegou a panificação no Brasil, desde 2016, um pouquinho antes, e a dificuldade que cresce a cada dia na formação de pessoas, na formação de padeiros, na formação de pessoas que se orgulham a investir na panificação, a investir no seu profissionalismo, no seu conhecimento. O Brasil, pelo tamanho que ele é, pelo consumo de pães que tem no Brasil, é uma pena ver que 99% das padarias, os padeiros não têm um curso técnico, um curso de profissional, de se profissionalizar da profissão. Não vê como uma profissão de alto valor, de uma profissão que, para mim, é importante. E por isso eu aceitei esse desafio de ser consultor no Brasil ao longo desses anos e que eu estou agora fora do meu estado dando esse treinamento. Hoje, antigamente falava muito que era um valor muito alto para investir na profissão, mas hoje eu vejo que o valor mais alto é conseguir pessoas que queiram aprender a profissão, até mesmo de graça, a gente não consegue evoluir no crescimento. Acho que a panificação ela tem que pensar muito no investimento tecnológico, mostrar para as pessoas o qual importante é você panificar, olhar a cultura, olhar mesmo aquilo que tem que ter na veia de uma pessoa que vai panificar, o quanto que isso é importante, levar o pão na mesa das pessoas todos os dias, o quanto que é importante reunir famílias, porque o pão é isso. E, uma disso que eu estou te falando é o que nós estamos fazendo aqui, estamos reunindo pessoas de vários cantos do país e do mundo para falar sobre o pão. Então, o pão é muito mais do que um alimento, o pão alimenta a alma, né? Colocar a alma nisso realmente e fazer com que as pessoas se interessem por isso. Não apenas financeiramente, mas de uma forma de mostrar que lá há 2.000 anos atrás, ou mais de 2.000 anos atrás, quando o próprio Jesus ele se coloca como alimento na forma de um pão, isso significa que é uma coisa que todo mundo deveria de ter acesso à sua mesa com maior facilidade. Só que está sendo difícil pessoas querer aprender a fazer pão para levar esse pão para todos. É isso. A gente conversou um pouquinho antes, né, Nilson? E, na verdade, eu só repeti a mesma pergunta ali, né? Você sente que a maior dificuldade ela está em encontrar pessoas dispostas a aprender a profissão ou, tecnicamente, elas têm dificuldade de aprender a profissão? Eu acho que hoje é difícil encontrar pessoas que queiram, se interessam pela profissão. E, para mim, é uma coisa que está atrelada à outra. Para você ser técnico de alguma coisa, você tem que, primeiro, ter interesse em estudar alguma coisa. Eu acho que, nesse momento, o que está faltando é interesse, é motivação. Acho que a palavra mais bem empregada nesse momento para a população é a motivação de panificar. Eu acho que tem que tirar da cabeça que o padeiro é aquele cara que não tem folga, é o cara que tem que levantar 2 horas da manhã. Tô tentando Hoje nós aqui estamos entrar no aqui na novo período e com tecnologias e que você consegue viabilizar uma produção de trabalhar das 6 às 17, ou sei lá, você pode criar um horário de trabalho sem você se sacrificar tanto como o que as pessoas faziam antigamente. Bacana, bacana. Estou preocupado com o seu horário aí, não sei se a gente já estourou, viu, Nilson? Te Olha, estourou um agradecer pouquinho, eu aqui, preciso ir, realmente. te agradecer a participação, a contribuição, viu? Muito obrigado aqui por estar prestigiando esse encontro, né? Aí fique à vontade para as suas
para suas palavras finais e te agradecer mais uma vez em nome aqui do nosso amigo Carlos. Ele está auxiliando aqui o rapaz aqui que está com dificuldade, não é isso, Carlos? Mas fique à vontade, Bom, Nilson. eu agradeço a todos, espero que vocês tenham um ótimo encontro, uma ótima noite aqui e que possam surgir ideias muito bacanas, onde a gente possa fazer um trabalho de motivação para tantas outras pessoas que hoje buscam um emprego e não realmente uma profissão tão necessitada no país, e que nós podemos fazer com que a farinha se multiplique em amor na mesa de todas as pessoas. Forte abraço a todos e em breve estaremos juntos novamente. Ô, Nilson, deixa eu Obrigado, fazer o Nilson. protocolo um pouquinho rápido aqui, só vou dar uma quebrada nesse protocolo aí, sem Vai esperar lá, minha Sérgio. vez. Vai lá. Mas eu queria mandar um abraço para o Nilson. O Nilson é uma pessoa muito importante para mim. Eu devo ter alguma importância para ele também, mas a gente se conhece há muito tempo e tudo que ele falou, que foi um dos primeiros panificadores de fermentação natural, eu lembro dele conversando comigo nos estandes que eu trabalhava, das farinhas de trigo, a gente sempre bateu papo. E o que eu busco hoje também, Nilson, é isso, é fazer com que as pessoas se apaixonem, e você é um exemplo vivo disso, né? Porque o Nilson é um cara, antes de ser panificador artesanal, ele é um padeiro raiz, né? Esse que é o valor, né? Então, o Nilson fala com propriedade porque ele teve a sua padaria, onde eu sempre fui lá, tentava vender minha farinha, brincava lá, ajudava o vendedor que atendia ele, perturbava ele, mas sempre foi uma pessoa muito séria, uma ética muito forte no que ele faz, né? Eu valorizo demais o trabalho. O Nilson é uma pessoa que não só a mim, mas a muitos motivou a continuar nesse trabalho, né? De que a gente brinca e fala, eu falo muito, né? Que o futuro da nossa panificação está no passado, de conseguir trazer essa panificação artesanal com escala, né? O que a gente tem que conseguir fazer a briga é isso que o Nilson conseguiu fazer. Voltei agora de viagem também, mas é tudo isso aí que você falou, Nilson. O futuro vai ser esse, a gente trabalhar com qualidade, aproveitar de forma correta toda essa cadeia do frio aí com ultracongelamento e entregar qualidade para o povo e com muito amor, né? A gente tem que fazer as pessoas se apaixonarem por essa profissão e tirar isso do subemprego, né? O que eu falo assim, as pessoas criaram o padeiro como subemprego e é uma das profissões mais bonitas que tem no mundo, né, cara? E mais antigas, né? Nilson, um grande prazer te ver aqui, Carlão, obrigado pelo esse convite e ver meu amigo aí antigo, fazia tantos anos aí que eu não encontrava com ele e faz parte da minha trajetória aí. Nilson, um beijo no coração. Valeu, obrigado. Imagina. Isso é Panificação 360, né? Salve, salve, Nilson. Obrigado pela presença, viu, meu irmão? Vai com Deus. Obrigado, Nilson. Um abraço. Vamos lá, Carlos. Seta, né? O Marcelino Rodrigues, está contigo aí. Fala aí quem que é o próximo aí. Eu acho que é o Piro Seta, né? É o Seta mesmo. Fica não, sou eu, então eu não furei tanto o protocolo. Só trazer o Nilson um pouco. Tá na hora nada, mesmo. Foi quebrar gelo mesmo isso aí, ó. Show de bola. Não, gente, boa noite a todos aí. Muitos eu conheço de vista, não tive o prazer ainda de conhecer pessoalmente, mas são todas figuras aí conhecidas no mundo da panificação, né? O Marcelino, irmão do Márcio Rodrigues. O Márcio Rodrigues foi outra pessoa que me inspirou muito a estudar muito pela panificação. Legal. Quando eu vi os primeiros treinamentos dele, quando ele começou com o ITPC, Propan, fazendo as fichas técnicas, tem alguns modelos que eu comecei e dei continuidade, eu uso até hoje, né? Muito para mostrar o custo-benefício para as pessoas. Então, são pessoas que a gente vai aprendendo junto, se distancia, depois lá na frente, às vezes surge a oportunidade da gente estar junto. Então, o bonito da panificação, eu acho que é isso, né? Eu estou nesse setor aí, já vai também igual o Nilson, um pouquinho mais que ele, uns 25, 26 anos. A minha carreira eu comecei como vendedor de farinha de trigo, mas eu ficava meio... O Carlos também conheço dessa tempo todo aí, mas os moinhos sempre tinham aquela visão, né, de trabalhar com um processo muito reativo, né, que é natural dos moinhos, né, onde a farinha está com problema, manda um técnico lá para resolver. E eu, sendo vendedor, ficava irritado, porque às vezes atrasava, estava na lista no final, daí eu falava, o Carlão me ajudou muito, e outros técnicos, aí seu Ademar, pessoal da mais antiga aí da gente, legal. Mas eu ficava irritado, eu falei, vou aprender esse negócio aí também. Aí comecei a fazer os cursinhos no Senai, aprender a fazer pão. O Carlão foi um grande mestre para mim aí também na panificação. O Carlão, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com ele, porque
Acho que todo o meu caminho aí que eu trilhei na panificação, o Carlão sempre foi presente. Hoje, muito alegre da gente ter se encontrado de novo também, trabalhando com farinha de trigo. E o que a gente busca é isso aí, mais ou menos o que o Márcio falou. Nilson. O Nilson falou, né? O mais forte é isso, né? Todo mundo que trabalha, qualquer que seja o setor, né? Falando de uma forma mais macro, tem que ser movido pelo prazer, né? Ninguém trabalha, é lógico que assim, a gente trabalha para ganhar dinheiro, né? Ninguém é Uhum. boçal demais para falar que não é isso, mas assim, se já é duro trabalhar, por que não se apaixonar pelo que a gente faz, né? Ou procurar um caminho que fique mais fácil, né? Então, com esses amigos, eu aprendi isso daí depois de, acho que quase 20 anos de vendendo farinha. Aos poucos, eu fui largando a mão da venda da farinha e entrando mais no lado técnico, esse lado de formação. Fiz muito curso, graças a Deus, ó, com a ajuda do Carlão aí, ganhei uns campeonatos de venda aí, que ele foi o cara que me ajudou a ir para a Boa, França a boa. primeira vez, se não fosse ele. Foi o único doido que acreditava nas minhas ideias de panificação artesanal que conseguiu ganhar um campeonato de venda lá. E foi a primeira Legal, vez que eu viajei para fora, daí, graças a Deus, né? Consegui legal. depois vários anos, e estudando fora também, trazendo novidades para cá. Então, o que o Nilson falou, o Brasil, infelizmente, a gente tem um problema que eu falo, que é isso que a gente tem que fortalecer, que eu vejo nas pessoas, é acabar com a nossa síndrome de vira-lata, né? A gente tem muito profissional bacana, a gente tem muito produto legal, né, que o mundo inteiro olha para os nossos produtos, para o nosso país, as nossas oportunidades. Só que a gente mesmo, às vezes, acaba não dando valor nisso. A gente vê, às vezes, a pessoa. Não que a pessoa de fora não tenha seu valor. Eu gosto muito para fora, aprender, mas é o que sempre falo, né? Trazer toda a vivência de fora, mas adaptada à nossa cultura, porque a gente já tem uma personalidade gastronômica, a gente já tem um povo muito lindo que sabe o que gosta, o que consome. O que a gente tem que trazer de novidade é assim, novas experiências de consumo, né? Nunca lançar um produto em detrimento de outro, né? A minha briga sempre foi muito grande, até meio que eu comecei a entrar um pouquinho na internet aí, foi porque as pessoas falavam: "Ah, brasileiro não sabe comer pão, a farinha no Brasil é ruim, eu só uso farinha italiana". Não que não sejam boas e que o brasileiro talvez esteja incipiente nesses setores, mas a gente tem muita coisa boa para oferecer para o mundo também, né? Então, o que a gente tem que ter é aprender lá fora, adaptar a nossa característica de consumo e continuar trazendo novas experiências de consumo para o nosso Brasil, né? Mas o que eu sempre falo, né? Sem falar mal do que a gente tem aqui, né? O mundo evolui, né? As pessoas querem ter novas experiências, experimentar novos sabores, né? Novos pães, seja onde for, né? E é isso que a gente tem que fortalecer, é parar com o discurso, né? Aquele discurso de ódio que às vezes as pessoas fazem, né? Parece que tem a necessidade para fazer uma coisa, parece que ela tem que ter duas, três pessoas para falar mal, né? O cara da fermentação natural quer criticar o cara do pão francês porque ele usa ácido de carbonamida ou usa ácido ascórbico ou põe um antimofo e o outro não quer mais assim. Se a gente tiver uma visão boa, né, todo mundo está se ajudando, né? A gente vê esse movimento da fermentação natural que veio da pandemia, que forçou as empresas a criarem embalagens dizendo fermentação natural. Pode até ser que tenha um pouquinho de aditivo, né? Mas qual que é o lado bom da história? A gente está conseguindo fazer com que as grandes indústrias percebam que não é só escala, né? Não é só produtividade. Ela tem que dar produtividade, diminuir o que a gente chama de numbers, né? Que são os aditivos químicos, entregar um produto mais saudável, com mais frescor. E a gente não pode falar mal da indústria, né? O Brasil, demograficamente, é muito grande. Então, não tem como a gente fazendo fermentação natural que a gente ama, a gente não vai conseguir entregar isso lá em Crato, no interior do Ceará, no interior da Bahia, né? As pessoas que lá trabalham precisam de alimento, né? Se alimentar, ter energia e comer um alimento com pelo menos segurança alimentar. E essa segurança alimentar, essa condição de higiene, quem entrega para esse pessoal que é mais afastado são as indústrias, né? Então, ela tem um papel muito importante para o Brasil como nação, na geração de emprego. O que a gente tem que fazer é fomentar com que essas pessoas cada vez mais pensem na verdade, né? Colocar nas embalagens o que é real, o que tem ali dentro, né? Brigar por essas coisas mais sinceras, né?
Eu A acho que indústria a é nossa importante, né, panificação... Sérgio? Não, Sem querer te interromper, mas assim, a indústria é importante, ela empacota a tecnologia e entrega mais isso, é. condição, né? Isso. Recentemente, a gente viu também um outro problema que tem sido muito preocupante, que tem aparecido nos trabalhos da consultoria, é a questão da mão de obra, né? É o E aí você, calcanhar de como uma Aquiles de pessoa... todo mundo, né? É, e uma reportagem num grande jornal aqui, né, que o Jornal Nacional aí, que tem uma penetração gigante, fez uma reportagem aí em São Paulo, principalmente sobre a falta. Depois nós temos nosso amigo aqui, Augusto César, né, da revista Panificação, fez uma Oh, meu amigo pesquisa está aí, também Augusto César. Boa noite, bacana Augusto. demais, do último encontro nosso, ele fez uma pesquisa muito bacana, eu recomendo. Pois até, né, Carlos, vamos pedir para falar um pouquinho sobre essa pesquisa aí. Mas, assim, na sua visão, Seta, o que você acha que a gente... São muitos os players, né? A gente tem os panificadores, os padeiros, os mestres, nós temos a indústria, né? Nós temos os escritores aí, temos os consultores, temos o Senai, né? Os agentes, as associações, os sindicatos. Como que a gente pode estar fazendo aí para essa Temos a questão Propan, né, Marcelino Rodrigues? PROPAN, formação de gestão em panificação? Então, assim, o que a gente poderia, na sua visão aí, contribuir ou encontrar um caminho, né, para esse problema da mão de obra? E aí eu sempre pergunto, o problema da mão de obra é comportamental ou é técnico? O que eu acho, né? Começando, a mesma palavra, o Nilson comentou alguma coisa parecida, que eu falo e eu sempre comparo, né? O taxista, né? Uma forma fácil de falar. É caro para quem paga e é pouco para quem ganha, né? Porque o nosso maior sócio, né? O nosso maior sócio é o governo, né? O que eu vejo sempre que a gente tem que tentar juntar os sindicatos, as instituições de ensino, para a gente conseguir fazer com que o setor tenha mais atratividade, a primeira coisa. Qual é a maior dificuldade? A gente que está ali com o padeiro dia a dia e com o dono da padaria também. São as faltas, né? A desistência, o turnover, né? Que a gente chama. Por quê? Porque você pega um salário de padeiro, muitas vezes, se o cara é bom, ele gosta do que ele faz, mas vem um cara ali na padaria, vê que o cara trabalha com gosto, vai lá e joga um cartãozinho no bolso do cara, porque ele fala, pô, se esse cara trabalha aqui na padaria com essa vontade, porque se ele trabalhasse na minha empresa, leva lá e tira outro cara da panificação, por quê? O cara vai trabalhar de segunda a sexta, vai trabalhar das 8 da manhã às 19, 13º, né? Toda essa facilidade, né? Essa atratividade que, para quem trabalha de segunda a segunda, só quem gosta mesmo tá, mas isso é muito tentador, né? Então, o que eu vejo é isso, né? As padarias tinham que aproveitar, né? Eu não sei, antigamente, não sei se vocês lembram, mercado não funcionava, né? Mercado não abria, daí a padaria só abria porque tinha lá o quilinho de açúcar, café, que conseguia resgatar. Hoje tudo abre todo dia, né? Existem países, né? A gente vai um pouco mais para fora, você vê que existem países falando numa carga horária menor para quê? Para poder gerar mais emprego, né? Porque em alguns países que tem falta de emprego, o que a pessoa faz? Ela trabalha menos dias para poder dar mais dias. Mas isso é uma coisa muito grande, né? Muito grandiosa. O Brasil está muito longe disso. Mas uma coisa que a gente vê em modelos de países como a Austrália, né? De final de semana, a grande mão de obra, né, são de estudantes, estagiários, pessoas de fora, porque lá o governo libera aquela mão de obra part-time, né? Vamos dizer, o cara ganha por hora, né? Aqui o dono da padaria ele não pode contratar um cara que, vamos dizer, trabalhasse ali para ele, 2, 3 para ajudar na mão de obra só de sábado e domingo. Tem várias modalidades que poderiam ser estudadas, né? Porque você sabe que o sábado e domingo e o feriado para a padaria é muito caro, né? Você tem que gerar mão de obra, gerar despesa, férias. O cara, essa complexidade do setor de pagar a mão de obra e o governo como, né, o sócio de todo mundo, isso daí é o custo Brasil, né? Isso daí não é só a padaria, não é o setor. É essa dificuldade de você vai mandar uma pessoa embora, é tanto que você paga mais, então você monta uma empresa, você tem medo de montar, porque se você tiver que fechar a empresa que não deu certo, você não leva 500. Então, assim, conversa, mas a panificação, a gente tem que trazer atratividade para ela, fazer com que as pessoas... A gente conseguiu fazer isso com o cozinheiro,
conseguiu fazer isso com o confeiteiro. A minha luta com a empresa que eu estou hoje, cara, né, é a gente conseguir levantar essa bandeira do padeiro, fazer com que o No último padeiro encontro, no último seja um encontro chefe, nosso, seja o Abel, né? é, O Abel é um outro grande mestre meu e do é, Carlão, que a gente fala. O é. padeiro tem que saber falar inglês, tem que saber falar francês, né? Ele tem que se comunicar com todo mundo, ele tem que ter capacidade de ir numa faculdade, fazer uma palestra, Até a estudar, ganhar um apresentação, dinheirinho né? A dando apresentação aula, da roupa, né, etc. tudo, né? Mas por que é tratado como subemprego, né? Então, assim, é o sistema que a gente, como de formiguinha, a gente tem que mudar. Se chegar para um dono de padaria Pilo, hoje, as padarias tradicionais, o cara às vezes pega o cara que passou lá na rua e joga um laço ali, pega o cara, ó, tem a receita atrás do saco da pré-mistura, faz pão aí para nós, ainda tá bom pra caralho. Pilo, Marcelino, deixa, Diga. deixa eu só aqui tentar dar uma contribuição, porque acho que você pegou uma Opa! veia aí, pelo certo, muito importante. A pesquisa, como o Marcelino citou, que está na edição da revista Panificação Brasileira, vocês podem entrar gratuitamente lá no Revisteiro Digital, ela mostra de que não é só a questão financeira que envolve, bem nessa linha que você está falando agora, não é só a questão financeira que envolve a decisão de ser padeiro. E eu colocaria mais ainda para vocês, um pouco do que o Pilo também falou aí, de que há um avanço na questão trabalhista e a velocidade dentro do setor de panificação é menor. Melhorou em relação ao passado? Claro, quem aprendeu, como alguns de nós aí, pelos cabelos brancos e tudo mais, a assar na pá, tabuleiro, maceira grande e tal, como eu trabalhei também, quer dizer, a gente sabe muito bem que aquilo era escravizante, aquilo era terrível, hoje está mais fácil. Mas, mesmo assim, ainda há um atraso em relação às questões e às oportunidades trabalhistas, né? Então, com outros setores, o pessoal está migrando para outro setor. E a outra coisa, eu não quero tomar tempo de quem está programado para falar, a outra coisa também é o seguinte, é de que a importância do pão dentro da padaria vem cada vez mais diminuindo. Vem diminuindo. Então, é como você falou, Pilo Santo, o chefe lá da cozinha, que porque a padaria tem um restaurante, ele passa a ter uma Meu importância Deus! grande, é o confeiteiro que trabalha um produto de valor agregado maior, e o pão, por ser mal trabalhado e está sendo escanteado dentro de algumas padarias, perde essa importância. É que se perde a importância, os profissionais perdem importância também. E outros N fatores aí, né? Já a tradição, o reconhecimento, o estigma e uma série de coisas que vocês vão ver lá na pesquisa. Mas volta a bola para vocês aí. Obrigado pela abertura aí para eu Ô, falar um pouco. Augusto, eu coloquei no nosso chat ali o link da sua reportagem, da sua revista. Eu recomendo, viu? Ficou Agradeço. excelente. Quem não tiver, Obrigado. pode pedir para o Carlos, aí a Senhor gente Augusto, caminha. senhor Augusto Carlos, César, nós que agradecemos a sua participação. Você é o nosso papaizão da panificação, dos padeiros, grande padrinho. Salve, salve. Obrigado pela sua presença, viu? O Antônio Zé É tem nóis. passe livre em qualquer lugar, né? Ele manda. Verdade, verdade. Ah, bacana. Não só dos Agora, uma coisa que padeiros, está mas para os engraçada donos aí, de ó, padaria também, né, Seta, hein? eu passei já do meu horário, mas o que está engraçado e legal de ver aqui é o Carlos fez uma animação e a animação está no óculos dele, né? O olho. Não sei se vocês repararam. O Carlão está com um zoião assim que chega a dar medo, hein? Esse é o Clube dos Mestres, é o Clube 360, rapaz. É nóis. Gente, eu acho que assim, tem mais gente para falar. Se eu ficar falando de pão, panificação, No o pessoal finalzinho você sabe que eu fala não mais um paro. pouco, tá bom, Pilo Seta? Isso, No não. finalzinho a Vamos gente faz o passar para nosso outra. Eu bate-papo, isso. agradeço, é um prazer estar aqui. Vamos fazer A mais isso nossa aí. mesa redonda. A gente agradece a sua Obrigado, presença viu, Pedro? desde já, Eu que agradece a sua agradeço. contribuição e no finalzinho a gente faz mais um bate-papo lá. Vamos lá, vamos ouvir o nosso amigo próximo aí. Carlos, fica à vontade de apresentar o Max para nós aí. É o Max Williams. Esse cara é o grande consultor do Norte e Nordeste, lá atendendo 16 estados brasileiros. Já foi professor do Senai e agora atuando como professor, como consultor em carreira solo. Max Williams, tá contigo. Seu som abre para a gente, para nós, por favor, Max.
O Carlos Vital está em QAP também aí. Pode ser o Carlos Vital, grande empreendedor aí, revolucionou nos últimos 10 anos da panificação com 3 grandes casas. Carlos Vital, pode se apresentar, por favor? E, rapaz, os microfones deles estão abertos aí, ó. Estão fechados. Agora o Max voltou aí, ó. Ah, muito bem, muito bem. Vocês conseguem me ouvir aí? Sim, Conseguimos. Muito bem. Ah, bem claro, bem claro. Prossiga, Max. vamos lá. Eu me chamo Max, né? Tenho 34 anos. Moro aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E estou há 2 anos como consultor. Só que antes disso aí, eu trabalhei no Padeirão Distribuidor de Fortaleza, né? E lá eu passei 10 anos. Foi onde eu consegui ter bastante conhecimento, né? Através das empresas que a gente distribuía lá, Puratos, a Irex e assim outras empresas, né? Foi lá E onde se quando conhecemos chegou, pela primeira vez, né, Max? pois é, eu tô na dúvida porque eu não lembro de ter conhecido você pessoalmente, né? O curso que você fez na Puratos lá, você participou. Não, na Puratos eu não cheguei aí. Eu conheci você pessoalmente na FIPAM. Eu acho que foi na feira de, eu acho que foi na penúltima feira, quando eu Foi consegui conhecer você pessoalmente. bacana, Max. E no Senai, você teve uma passagem pelo Senai também, né, Max? O Senai, Escola Senai. o Senai eu formei 2 turmas que aconteceu na pandemia, né? Certo. Inclusive já para tentar resolver o cenário que vive hoje a panificação, né? Inclusive Sim. aqui no Rio Grande do Norte, em Mossoró, a gente está com bastante problema, né? A Relação mudança, de né? obra. A crise, a dificuldade, né? Exatamente, exatamente. Aí Marcelino formei Rodrigues, tem duas alguém turmas. falando aí? Tem uma terceira pessoa falando? Eu vou. Esse iPhone aqui é o Vital, né, Vital? Deixa eu só O renomear ele microfone, aqui. acho que o microfone dele está desligado, é isso? A gente não está ouvindo ele. Eu vou Não, pedir é para porque. ele ligar o É. microfone. Eu estou ouvindo todos. Ah, beleza. Esse é o Só... Gersimar Antes. Vou pedir para o Vital aqui. Boa noite a todos. Convite, ok. Eu sou. Prossiga, Max. Pode prosseguir aí, Marcelino. Eu vou só falar para o Vital Pronto. pedir para ele ligar o microfone dele. Então, Ok. eu hoje eu saí um pouco da parte de desenvolver, né? Colocar a mão na Sim, massa, porque eu senti que eu vi um espaço ali, e hoje eu sou mais, assim, da parte de educador do que está colocando a mão na massa, né? sei. Eu senti a necessidade, porque eu vi um espaço ali onde eu poderia preparar os profissionais. Hoje eu estou muito mais, assim, de fazer o plano de voo de cada funcionário da empresa. Sei. Porque o que é que acontece? Hoje eu vejo muita gente caindo de paraquedas na padaria. E essas pessoas que caem de paraquedas, os caras estão tendo muito um choque. O cara vê a realidade e ele diz assim: rapaz, para mim aqui não dá. Para mim aqui não dá. Aí o que é que acontece? Eu não acho interessante quando um funcionário ele é só jogado dentro da padaria. Eu acho que ele precisa de um plano de voo. Um Ele não direcionamento, né? ficar solto na produção, né? Uhum. Solto na produção. Quando você E hoje, faz essa orientação, você começa por onde, assim? Como é que você faz esse plano? Depende da função dele ou você analisa o perfil, se ele tem experiência, se ele não tem, ou você tem uma dinâmica de capacitação, porque você forma profissional, não é isso? exatamente, exatamente. O primeiro eu faço assim, eu faço a leitura da padaria, eu faço a leitura, né? Eu vejo o que está necessitando, aí eu escolho uma pessoa,
vejo o perfil para ver se o perfil dela se encaixa naquele setor, analiso também o temperamento dele, né? E daí eu vou criando um plano de voo para ele, para cada funcionário. Eu preparo o plano de voo do setor e vou preparando um plano de voo de cada um, que é para isso facilitar para mim. Sim. O que é que acontece nas padarias, o que eu vejo hoje, né? Eu tenho uma rotina um pouco diferente de vocês, porque eu fico muito mais preso aqui em Mossoró, né? Uhum. Dificilmente eu faço trabalho em outros estados, Uhum. mas eu já cheguei a fazer trabalhos em João Pessoa, Alagoas, e sempre eu vi o mesmo problema. Funcionários sem plano de voo na produção, tá tudo solto, né? E todos os dias tem aquele conflito com o dono e o funcionário. Então isso aí fica gerando o quê? Fica gerando ambiente pesado, né? Aham. O famoso ambiente pesado. Então todos os dias é aquele conflito. Aí o que é que acontece? O funcionário fica chateado. O panificador quer cobrar do padeiro que ele faça um bom pão, só que aí ele nunca vê a questão do ambiente. Eu já cheguei em padaria e vi a padaria fazendo 35 graus, sem circulação de ar. Eu acho, eu acho assim que o panificador ele tem muito mais assim um compromisso com o conforto dele do que com a padaria. São esses pontos aí que eu vejo que o que levou a gente a chegar a esse cenário, né? De faltar a mão de obra. As condições, Investimento, então, às vezes, do ambiente de trabalho podem ser melhoradas, né? O calor, o aqui, espaço, a acomodação, exatamente, infraestrutura. aqui no Rio Grande, aqui no Rio Grande do Norte, Mossoró, é bastante você, assim, é difícil você chegar numa padaria e você não encontrar uma padaria fazendo mais de 30 graus, isso interno, né? Uhum. E não tem saída de ar, nem entra nem Uhum. sai, é tudo fechado, né? Então, assim, eu Uhum. acho Ainda que tem o isso forno lá, né? ainda tem o forno, né, que ajuda já esse calor, né? É. Então, eu acho que isso aí dificulta muito a questão da qualidade de vida dentro da produção, Correto. né? E outra coisa que eu vejo também é que a mão de obra hoje, eles têm dificuldade, eles são desorganizados financeiramente, que é uma coisa tradicional em padaria do funcionário sempre está pedindo vale, né? Vale, 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 vale. E quando você não dá aquele vale, acho que tem alguém falando aí. Tá vazando um som aqui. Eu tô. Só um minuto. Só fechando os outros sons. Fique à vontade. Desculpa. O que é que Pode continuar, acontece? viu, Marcos? Eu acho que o cenário que a gente se encontra hoje, de não ter a mão de obra, ela vai muito além de só ser salário e outros fatores. Eu acho que vai também em relação à preparação do funcionário como ser humano. Depois você vem para a parte profissional, fazer investimento em cursos, fazer investimento na estrutura da padaria, melhores equipamentos. Eu acho que tudo isso aí que faltou, né? Que faltou durante esse tempo aí, que fez com que a gente chegasse a esse cenário. Acho que tudo isso aí já vinha mostrando sintomas que ia E acontecer aqui, com esse de faltar aqui. mão de obra. Eu acho que é tudo isso aí. É um conjunto de ações, né, que a gente tem que estar. Quem está na gestão, quem está na operação da padaria, né, precisa olhar para o setor de produção com mais carinho, né, Max? Com certeza, com certeza. A gente fala muito isso dentro do ambiente da consultoria, né, que a gente trabalha com essa parte de gestão. Então, assim, atrair talentos, reter talentos, capacitar o time, orientar e dar condições de trabalho.
A gente fala, muitas vezes, quando a gente vai falar sobre esse assunto, é muito comum falar sobre benefícios, incentivos, que também é importante, é lógico, como o Seta falou, né? Todo mundo precisa receber, pagar as contas, né, Seta? Precisa ganhar dinheiro, trabalhar, ter dignidade, isso é lógico. Mas o ambiente de trabalho, as condições, as oportunidades. Eu lembro quando a gente começou a trabalhar, eu era menino, meu pai montou a padaria, e eu cheguei para o padeiro, o ajudante de padeiro noturno da padaria da minha família. Falei assim: olha, o outro padeiro, o principal, ele está atrasando, você podia chegar e começar a rodar a massa, né? Você sabe, você já aprendeu e tal. Ele falou assim: rapaz, se eu colocar para rodar a massa, o padeiro vai brigar comigo, vai falar que eu quero tomar o lugar dele, o sujeito é me bater aqui. Pelo amor de Deus, não me pede isso, não. Então, assim, esse tempo também, hoje, eu sinto assim, existe, é lógico, o Brasil é muito grande, tem cenários semelhantes desses ainda, mas o que eu percebo é a gente criar um ambiente mais favorável, né? Assim, era muito mais difícil para o ajudante virar um padeiro, né? Certeza. Ninguém passava a receita era um segredo, né? A internet favorece isso, a capacitação, o treinamento, né? O nosso amigo Nilson e o Seto reforçou ali, né? O Nilson falou assim, a gente quer ensinar e às vezes tá difícil de achar quem queira, né? Assim, eu sou otimista, sou esperançoso. Eu acho que nós precisamos melhorar a nossa comunicação. Tem gente precisando trabalhar, tem gente querendo trabalhar. Como você falou ali, talvez temos que olhar para os nossos pontos frágeis, né? Os nossos calcanhares de Aquiles aí, melhorar as condições. O trabalho que o Max faz aí é muito bacana, porque tem que ter essa conexão e às vezes falta, né? Eu vejo uma realidade das empresas de panificação também, porque é uma luta, né? O empresário às vezes a padaria para ele é um meio de vida, de criar família, de criar condições, é uma luta diária, né? O Seta sabe porque vender farinha para o pessoal, conhece a realidade, né? E às vezes a pessoa é o local onde gera renda para a família subsistir, né? Mas eu acho muito legal isso que a gente está fazendo aqui, o trabalho que o Carlos faz, que o Seta faz, que você faz, que o Nilson faz, no sentido de valorizar a profissão, porque a gente sensibilizar esse lutador, que é o empreendedor, para a planificação, para não ser só um comércio, né? Que é isso que vai fazer as padarias serem diferentes, né? Ser um especialista, melhorar a qualidade do produto, e não tem como fazer isso sem olhar para a produção, sem olhar para o colaborador, né? Ver o colaborador como um parceiro de fato, que vai ajudar ele a alcançar as metas que ele quer, crescer a empresa dele, melhorar as condições. Precisa disputar o cliente com um monte de gente boa, né? E está crescendo, né? A concorrência está melhorando, né? Então, eu penso que falar sobre isso de uma maneira madura e com esperança e sabe, com empolgação é muito bacana. E a gente precisa desses exemplos, viu? Parabéns, viu, Max? Porque a gente precisa de quem ama a profissão, né, Seta? Bacana. Verdade, né? E você vê que assim, o que eu sempre falo, né? Se a gente pode olhar com um olhar ruim ou bom. O Max poderia ser uma das pessoas, né? Como o Carlos, como eu, como você, fala, não, a panificação não dá certo, o cara não quer me pagar dinheiro, né? Mas você conseguir olhar e ver que, em vez de esse problema é uma oportunidade, É legal. né? O Max Sim. viu num problema que, em vez de ele sair da panificação, não, eu vou lutar pelos meus amigos, pela condição melhor de trabalho, eu vou mostrar para os donos de padaria que se ele melhorar a padaria, eu consigo fazer com que ele mantenha aquele funcionário dele bom, eu vou falar com aquele funcionário que não é tão bom, para ele melhorar um pouquinho a postura dele, entender o patrão um pouco, porque são os dois lados, né? Você viu, o Max falou de duas coisas, né? Ele falou que tanto do padeiro que não cria um ambiente agradável, né? De qualidade para a pessoa trabalhar, mas ele falou também dos padeiros que não procuram se evoluir, não entende a dor do patrão também, né? Porque o dono também tem uma dor ali, né? Às vezes ele está pagando um pouco menos, assim, um mês de Covid o cara quebra a empresa, né? E a gente está lá Pô, recebendo, né? Tem todo esse lado, né? Então, assim, é lógico, né? Quando está tudo bem, ele vai ganhar mais dinheiro, vai. O risco dele é muito maior do que quem é CLT. Então, se a gente conseguir ter esse diálogo, né? Parar com esse discurso de ódio, sempre tentar olhar para uma coisa como oportunidade, né? Fazer como o Max está fazendo, né? Do limão fazer uma uma limonada. limonada. É, Acho que o mundo inteiro evolui, né? A gente tem que aprender a olhar para as pessoas sorrindo e vendo que a gente pode arrumar uma solução, né? Do que só criticar, né? O mundo, o encontrar pessoal está caminhos. vendo o mundo de forma muito negativa, né?
Vamos contar piada, trabalhar que vai dar tudo certo. Eu Isso só, eu aí. só vou dar uma força aí para o Max, né? Porque o Max está numa região, eu como nordestino, e viajei Verdade. todo ali, todo o Nordeste pela J. Macedo e Bung e tudo mais, Perfecta e outras coisitas mais aí. A realidade do Nordeste ainda é muito dependente, principalmente Mossoró, é muito dependente da panificação. Quer dizer, poucas padarias hoje no Nordeste ainda têm a parte de restaurantes, de lanchonetes. Não, são poucas, né, Marcos? Então, isso leva a uma análise diferente do papel do padeiro, né? O padeiro deveria ser muito mais importante dentro desse contexto. Contudo, a carga de trabalho é grande, o salário é baixo, as oportunidades fora da padaria. Eu recebo muito feedback, muita informação do Nordeste, muita gente saindo para a área. A gente sempre acha que é uma coisa trabalhosa, tal, pesada, mas muita gente migrou da padaria para o setor de construção, que, se ele tiver alguma especialidade, vai ganhar bem mais do que ele trabalha como padeiro. O Marcos me corrija se eu estiver errado aí. Tá correto. Então, essa questão do padeiro no Nordeste precisa passar, porque eles têm a mesma questão, estão perdendo mão de obra. Então, tem que passar também por uma qualificação, por um melhor portfólio de produtos, pelos fornecedores trabalhando de ensinar melhor os padeiros a criarem novos produtos, né? Como o Piro sabe por aí, e outros que estão conosco aqui saem visitando as padarias, ensinando ali na prática, né? Mas nem fazendo curso, nem curso longo, é aperfeiçoamento. Então, precisam ser aperfeiçoados os padeiros do Nordeste. E quem pode fazer isso muito rapidamente são os fornecedores. Se os fornecedores não veem isso, vai perdendo mercado, inclusive para o pão congelado que cresce no Nordeste, para o pão artesanal que já começa a aparecer no Nordeste também. Então, são dois alertas aí importantes que eu vejo, né? Mas é isso aí, Marcos, é contigo. Pois é, eu queria falar um ponto aqui importante, porque assim, existe assuntos que é muito assim desconfortável da gente falar, sabe? Por exemplo, hoje eu fui tentar assim pegar com o pessoal do sindicato, porque eu participo do grupo do sindicato. Aí eu tenho algumas informações, né? Que acompanho. Aí eu fui procurar saber quantas padarias estão ativas com o sindicato, né? Aí Mossoró hoje tem por volta aí de 180 a 200 padarias. Só que apenas 15 a 20 estão ativas, mas nem todos estão pagando, né? Todo mês. Aí o que é que acontece? E eu também percebo que os próprios panificadores, existe tipo assim, um conflito entre eles. Aí isso não ajuda, né? Eu acho que isso não ajuda. E eu estava até comentando isso hoje, né? Eu acho que precisa, o panificador, ele está precisando criar uma nova roupagem, né? Se moldar, se remodelar, é, sair do passado e mudar sua roupagem. Até mesmo o próprio padeiro, né? O padeiro e confeiteiro. É um desafio. Porque, Pode continuar, pode desculpa falar, te Natália. interromper. É, é assim, a gente acompanha esse desafio do associativismo, né? A gente sempre defendeu e é importante. E sempre vai haver pessoas que ainda não compreenderam a importância de você se associar e depois você vai trabalhar no mercado. Você, às vezes, vai encontrar com o seu colega de planificação. Inclusive, talvez a maioria das pessoas é porque não percebeu as vantagens, né? Então, ele ainda não entendeu. Então, vai ser um trabalho que a gente precisa insistir, né? A gente conhece eu conheço, por exemplo, diversos presidentes de sindicatos, por exemplo, que às vezes vai fazer um trabalho, um grupo, junto com o fornecedor, com uma entidade,
ou com algum projeto que você vai fazer com 10, 20 empresas, e ele é o primeiro a colocar a empresa dele, e às vezes aquele projeto, a empresa dele está mais madura, nem precisa daquele projeto. Mas ele entra para poder estimular os outros, né? E eu sou testemunha, eu lembro de um projeto que eu fui fazer até na minha cidade natal, e quando a gente foi convidar as empresas para participar desse projeto, eu lembro que o técnico lá do Sebrae falou comigo assim, ó, tem aqui 2 empresários que eles não compensam. E para eu conseguir fazer com que eles fossem, eu tive que dizer, ó, seu colega está indo. Aí vai, eu também vou. Então, na hora da reunião, no começo, né, a gente ia fazer um projeto que era segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Na segunda, um falava uma coisa, o outro dava uma ironia do lado de lá, eu comentava um comentário, o outro era contra do lado de cá. No segundo dia, na hora do café, a gente pedia para ter uma troca de lanche, que era uma forma na hora do café, o pessoal conversar, trazer seu produto e tal. E aí eu reparei que os dois começaram a estar na mesma rodinha de conversa durante o curso. Na quarta-feira, um já trouxe o café, o outro trouxe o lanche, aí um teve que sair mais cedo, falou, não, deixa que eu vou levar lá na sua empresa a garrafa que você trouxe. Então, na quinta-feira, já estavam se reunindo ali, pessoas que nem conversavam, porque eles só se conheciam pelo embate comercial, né? Eu venho um cliente, aí você vai oferecer sua mercadoria e, às vezes, aquilo é mal visto. Mas, quando você experimenta uma experiência juntos, você vê que vocês têm muito mais a ver em termos de... isso que nós estamos fazendo aqui. Quando você faz com os padeiros também, né? Eu sinto um receio muito grande, vocês me corrigem se eu estiver errado, de colocar o padeiro num treinamento, porque é o receio dele encontrar com outro padeiro de outro lugar e talvez ele queira sair da minha empresa e querer ir para outra. A gente tem que realmente estimular, vencer esse medo aí, porque a gente tem muito mais a ganhar quando tem essa sinergia, né? Essa troca de experiência, como eu vi lá e presenciei esses 2 empresários, e aí eles passaram a se ajudar, né? Trocar receita, falar como é que resolvia um problema, se unir para comprar farinha, para negociar preço melhor, é, trabalhar para formar pessoas, né? Então, assim, dá para se fazer muito mais coisas, mas esse medo, ele existe de fato, né? Então, a gente precisa estimular isso, né? Estimular essas iniciativas do Carlos aqui, do Clube dos Mestres Sagrado Pão, unir os fornecedores, que é muito legal também, né? Como o Augusto falou. Bacana. Ô, Carlos, obrigado, viu, Max, pela sua contribuição aí. A gente tem um problema do Agradeço. tempo aqui, muita coisa para falar, muita gente boa para ser ouvida. Obrigado mesmo pelas suas contribuições aí. Carlos, você quer fazer as honras aí do nosso próximo convidado? Não sei se o Carlos está aqui, se ele caiu a conexão, perdão. O Ele está Vital sem está áudio. aí? Está sem áudio? Abre o áudio aí, Carlão. Ah, muito bem, muito bem. E agora, tá me ouvindo aí? Isso, agora estamos te ouvindo. Aí, não, só agradecer as contribuições do Max, o William. No finalzinho, Max, a gente bate mais um papo, tá? Ok. Marcelino Rodrigues, vamos só ver se o Carlos Vital, aí, o grande empreendedor, consegue entrar. Tá. Ele tá. Eu coloquei o nome errado no Vital aqui, ué. Me Carlos perdoe aí. Vital. Carlos Vital. É. Ele falou aqui para mim no chat, aqui no bate-papo do WhatsApp, aqui, ele falou para mim que tinha 2 clientes dele te pegando lá na calçada e ele teve que ir lá. Eu não sei se ele retornou. Falou que teve que dar uma saidinha. Se o Carlos Vital não estiver presente, não estiver ouvindo a gente aí, não puder falar, passa a palavra aí para o nosso grande consultor de panificação aí, lá de Goiás, Goiânia, o O Carlos Gersimar está aí, Arantes, Carlão. direto da Irlanda. Cadê o O Carlos Carlos está aí, Vital? só que ele está com o microfone fechado. Eu consigo visualizar a imagem dele, ele tentando bloquear. Ô, Carlos, você tem que tirar do mudo o seu microfone. Quem está no mudo agora, esse cara aí é o Gersimar Arantes, que está com o É porque microfone o nome está desligado. errado aí. Gersimar, Eu que coloquei, você me perdoe, Gessimar. Mas agora já está Gersimar, corrigido. Agora já está o corrigido. microfone está Perdão, viu? desligado, Gersimar. Aí, garoto. Quem fez essa confusão fui eu, desculpa. Tranquilo. Ele está com a camisa da Irlanda, né? As cores laranja. Seu microfone Os- continua desligado, Gersimar, por favor. Ainda não. Ô, Marcelino, será que é a hora que você mutou todo mundo? Você não Aê, parou, Agora liberou? sim. salve! Aê. Agora foi.
cara foi. Laranja é a camisa ou é de Piracicaba? Bem-vindo, Gersimar. Salve, salve os amigos da panificação brasileira, com muita alegria, que eu cumprimento meus amigos, Carlos, algumas pessoas que a gente não conhece, panificação 360, clubes Muito bom. do Sagrado Pão. Bom, Seja com bem-vindo. muita alegria que eu falo, são 4 horas de diferença, né? Aqui já é quase 1 hora da manhã, meia-noite, alguma coisa, não olhei agora. Mas eu vejo aqui, como eu tenho visto os nossos colegas falarem, as dificuldades, né, que tem na panificação, não só no Brasil, tá? Aqui na Irlanda também nós temos essa dificuldade com o profissional. A crise, eu tenho isso como crise do profissional, que é a área da nossa panificação brasileira, ou da área da panificação pelo mundo afora. Eu ouvi comentários aí e achei interessante, porque uma das questões que muito preocupa é a qualidade do nosso profissional. Realmente, os nossos padeiros são poucos valorizados em questão de salário, em questão de ambiente de trabalho. Eu entendo e compreendo. Também entendo e compreendo, às vezes, alguns panificadores, pessoas que têm as suas dificuldades limitadas, que eu acredito que não só o profissional, que é o padeiro, que tem que se preparar, mas também o panificador, o proprietário, ele também tem que ingressar no mundo do conhecimento. Ele precisa adquirir cursos, ter conhecimento de liderança, gestão de liderança. Ele precisa saber entender que as coisas mudaram. Hoje nós temos pessoas com um estresse muito maior do que antes. É preciso o empreendedor entender que é um trabalho exaustivo na maioria das vezes. O padeiro é aquele que, por exemplo, daqui a pouco eu tenho que ir trabalhar. O padeiro é aquele que é o primeiro que chega na padaria. E muitas das vezes, não desmerecendo nenhuma parte da panificação, mas engrandecendo, às vezes o confeiteiro tem um salário bem maior do que o do padeiro. Correto. E eu concordo com o que a gente ouviu aí, que, se não me falha a memória, acho que quem falou foi o José Rodrigues. Ele disse que na panificação, a dificuldade do padeiro na questão de salário. Então, é preciso que o padeiro, ele que é o primeiro a levantar, ele é o carro-chefe, como o José Rodrigues disse, que o pão francês ele está perdendo o espaço para as lanchonetes, a confeitaria, tanto seca quanto não. Ele tem perdido espaço, mas ainda ele é o carro-chefe. E quem produz o pão francês, sendo ele o carro-chefe, precisa ter um cuidado tanto quanto o confeiteiro. Eu acredito que é necessário que coloque os dois no mesmo nível. Eu tive participando de consultorias ainda quando estava no Brasil, em Goiânia, e o padeiro reclama que ele é menos reconhecido que o confeiteiro, que chega mais tarde, que está mais tranquilo, do que ele que levanta pela madrugada. Então eu vejo os dois lados, eu acho que vocês devem estar me compreendendo, eu vejo os dois lados da moeda. Então o trabalho que o nosso amigo está fazendo, de formar profissionais, é necessário. E essa dificuldade abriu portas para a grande indústria dos pães congelados, ultras congelados. A gente sabe que só o padeiro não está dando conta mais da demanda. Então, você contrata um padeiro profissional numa indústria, um profissional numa parte, um profissional em outro setor, e ali faz uma grande produção e faz essa distribuição. O que eu vejo que é necessário fazer, que é
tanto o profissional, o padeiro, ele também precisa se conscientizar. É a profissão dele. Está poucos? Está. Tá pouco? Tem pouco padeiro no mercado? Tem pouco padeiro no mercado. Mas ele precisa conscientizar de que ele precisa dar esse passo. Não depender, às vezes ele depende muito da receita que está no fundo da farinha, do saco de farinha. Também fica dependendo. Quando o técnico vem aqui, ele vai me dar umas dicas. Não pode ficar só nas dicas, passa a conhecer. O que é para que serve o ferro e o ácido fólico que vai na farinha? O que é ácido ascórbico que vai na farinha? Qual é a quantidade exata de óleo emulsificante que eu devo usar para a produção dos meus pães? Qual é a quantidade que eu devo usar numa receita? Qual é a formulação de uma receita? Eu preciso de pegar essas receitas e colocá-las todas em porcentagem, porque vai facilitar para mim, vai melhorar a qualidade do meu produto. Se eu fizer 50 quilos ou se eu fizer 250 gramas, se eu tiver em porcentagem, eu vou ter a mesma qualidade do produto, a mesma receita. Então, o que falta não é só o dono da padaria, que ele também tem que ser um incentivador do seu profissional. Porque quando o dono, para que vocês possam entender o que eu estou falando, é um conjunto. Quando o dono compreende isso, ele vai formar. Quando ele forma um profissional, ele vai melhorar a qualidade dos seus produtos. Porque o que faz a diferença numa padaria, ou que seja na padaria do supermercado, ou na própria indústria, é a qualidade do produto. E você acha caro pagar um profissional? O empreendedor, às vezes, acha caro pagar um bom profissional. Ele vai ver caro quando ele contrata alguém que não sabe trabalhar. Estragar a matéria-prima e outros mais. A padaria ela já tem 1% de perda, que é chamada perda invisível. Você não vê. É a farinha que caiu no chão, é o açúcar, é a farinha que é jogada no cilindro. É perda invisível. Você não vê essa perda. Ela já tem. Agora, você imagina a perda que você tem num total quando você não tem um bom profissional. Então, eu vejo que a crise não é só aí no Brasil, mas aqui na Irlanda também nós temos essa dificuldade desse profissional, por ser desvalorizado. Apesar que aqui na Irlanda tem um déficit de mão de obra quase que em todas as áreas, mas principalmente na panificação. É muito difícil. Então, é por isso que eu acho que, aprendendo com a metodologia do Propan, nós temos condições de levar esse incentivo para o dono da panificadora, para o empresário, do empresário para o funcionário. É necessário que... Eu vejo que o Propan faz um trabalho muito importante. Eu conheci o Propan quando eu estava dando aula pelo FAT. Não sei se vocês lembram, que é o Fundo para o Trabalhador. Eu ministrei curso em Goiás pelo FAT. Foi onde eu conheci o Propan, metodologia incrível. Eu fiquei apaixonado nessa metodologia, no trabalho. Obrigado, gente. Porém, não adianta o padeiro só ter isso. Então, há necessidade de ter um conjunto. Agora, quem pode fazer isso? Somos nós, os profissionais, que temos consciência, né, de tentar ajudar o patrão para que ele... Quando você ajuda o patrão, você ajuda o funcionário. Quando ele abre a mente... Eu não sei se vocês estão me entendendo, você, José Rodrigues, que desenvolve esse trabalho. Quando ele abre a mente, rapaz, eu vou investir num cara, ele não está investindo só em um cara, ele está investindo na sua empresa, na qualidade do seu produto, na qualidade, porque eu vejo assim que os caras, e está certo isso, os donos de panificadora, os empresários estão certos, ele investe muito bem num bom uniforme para a linha de frente, que são para os atendentes. Impecável uniforme. Eles investem muito bem na estética na frente, mas esquece, às vezes, lá do fundo, na qualidade
de vida para esse profissional, num bom uniforme. Que o cara bota um uniforme ali cheio de botãozinhos ali, o cara fica, poxa, eu estou trabalhando numa boa empresa. E o profissional precisa de ter assim, essa visão de que ele está trabalhando numa boa empresa. Essa altivez, né, Gessimar? Essa confiança, É, sentir representado. exatamente, exatamente. Porque eu falo isso com orgulho. Quando alguém fala assim, qual é a sua profissão? Alguém me pergunta aqui, what's your profession? My profession is the bakery. Isso é muito bom, Enche a sabe? boca. Isso é muito bom, você falar que você é um profissional da padaria. E é Legal. gratificante, porque nós somos... por mais que tenha indústria, ainda é um trabalho artesanal. Você pega a farinha, você coloca os ingredientes que é necessário, o fermento, o sal e a água. Meu amigo, você faz uma obra de arte. Você faz uma obra de arte. Você faz pães com 2 cortes, com 5 cortes, rosca trançada com 5, com 7. É uma obra de arte. Porém, não são todos que têm a mente aberta para isso, para auto se valorizar, né? Nós precisamos de auto nos valorizar. Quando pergunta para mim assim, que você é bom? I am the best do world. Eu sou o melhor do mundo. Eu sei que tem um Isso aí, né, Carlos aí, cara? eu sei que tem um Carlos aí na minha estrada, né, na minha Que frente. isso, que isso, que isso, meu. Isso Salve, me faz salve. lembrar de um livro que eu li. Não sei se vocês tiveram a oportunidade. Só me fugiu o nome do autor aqui agora. Bernardinho. Ele disse o Sei. seguinte: transformando o suor em Suor sangue, em ouro. É. em ouro. Em ouro. Sempre que ele ia para jogar, tinha o melhor na frente dele. Mas de tanto observar, ele passou a acreditar que ele poderia fazer o seu melhor. Então, está em nós. Então, eu deixo aqui para vocês, me perdoe pelo horário, Muito eu bom, gostaria rapaz. de descansar, que daqui a pouco tenho que trabalhar, mas falta essa comunicação, né? A gente aqui do Brasil é que agradece as suas contribuições aí, ô Gercimar Arantes. O Clube dos Mestres do Sagrado Pão chegando na Irlanda, né? Isso agora são 15 para 1 da madrugada e você aqui Rapaz, conosco, né? é guerreiro, Contribuindo os hein? seus conhecimentos. Pois é, Marcelino Rodrigues. Cara, isso Prestigiando a não tem gente. preço, né, Obrigado. cara? Você vê, não só a gente que está aqui do outro lado ouvindo essas colocações, aprendendo com o Gercimar antes lá na Irlanda, mais de, Obrigado. né, não sei quantos milhões de km rodados para chegar até aí. Agora são 15 para as 21, 9 da noite aqui no Brasil, aí já vai dar 1 hora da manhã, você está conosco aqui, cara. Só tenho a agradecer, excelentes colocações. Acho que quando você falou assim, 1% de perca, de perca Invisível. desconhecida, né? Ele fala perca, quebra Invisível. desconhecida, invisível e tal. Você foi gentil quando falou 1%, a gente sabe que passa muito mais de 10 e assim por diante, né? Mas olha, excelente. Obrigado, Gercimar. Antes, a gente fala que o nosso bate-papo 360 é para ser uma Netflix, né? 45 minutos. Já passamos de 60 e está gostoso isso aqui, cara. Eu vou fazer as minhas colocações. Vamos ouvir aí, acho que o Alexandre Seta, né? O pessoal que está aqui, agradecer a presença de todos. O seu Augusto César também está presente aqui. O Ordinei Fernandes, obrigado aí pela presença. Tá lá O no Rio. Júnior Luiz aí, né? O Max, o Marcelino Rodrigues, que é o meu parceiro aí, tá de boa. Cara, tem aqui o ADI, né? ADI, da onde que é o ADI, Marcelino Rodrigues? Mas, Deixa eu só fazer a colocação final aqui para me retirar, diga se lá. vocês importarem. Fique à vontade, Gessimar, vai lá. Muito obrigado a todos. Deixo o meu forte abraço para todos, em nome do César, da Revista da Panificação Brasileira. Augusto César. Augusto César, né, que tem feito um trabalho também extraordinário. Eu vejo que é um trabalho de formiguinha, que não é fácil, mas tem engrandecido, enaltecido a nossa panificação brasileira. E eu estou aqui como um bom brasileiro nessa Irlanda que não é muito quente. Até agora hoje está bem, está com 5 graus agora à noite, está bom.
mas eu deixo um forte abraço para 5 todos graus, né? vocês, diferente de Ô, Maceió, né? É, você já foi escolhido aí como os melhores, já ficou entre os melhores do Brasil aí, representando a Irlanda, claro. O seu Augusto César já teve aí, já nos deu a honra de homenagear você. Eu sim, estou com o claro. seu certificado aqui, tá? Para você fazer uma placa, colocar aí na parede. Eu mandei digital para você, eu acredito que você já fez isso. Mas, Sim. mais uma vez, agradeço, Gersimar Arantes. Obrigado aí pelas contribuições, cara. Forte abraço. E obrigado. Estarei representando o Brasil no festival de. Não é bem a panificação, mas eles falam de. É uma gastronomia, digamos assim. É um festival que vai ter em julho. Estarei pela segunda vez representando o Brasil, levando para eles o tradicional pão de queijo, que eu fiz uma adaptação do pão de queijo recheado com a carne de ovelha, que é a carne que eles mais produzem aqui. Forte Legal. abraço. Vamos combinar o Obrigado, seguinte: Gessimar. coloca 1% de farinha de trigo no pão de queijo, aí já está maravilhoso. Não é Bacana. não? Se Muito desse bom, Obrigado, certo, seria Gessimar. Gessimar. bom. Um Muito abraço a bom, todos. muito Muito obrigado. obrigado. Vai com Deus, agradeço aí. Boa noite aí, boa Boa na noite. madrugada aí. O Obrigado, Gessimar. Ordilei aí, Fernandes, né? Temos aí o Obrigado. Rodrigo Laje Carneiro, temos Legal. aqui Da o ouro. O Edson lá de Rondônia, viu? Adair. Olha aí, que bacana, rapaz. O Júnior Luiz. Pilo Seta, Obrigado. tá contigo. Manda aí, manda um salve. Ô, Carlão, tá chegando amanhã, 5 horas da manhã, eu tô na padaria, hein? Eu Tem que também, né? dormir, tem que dormir. Mas ainda bem que aqui não é Ô, 1 hora da cara. manhã ainda, né? Ainda dá para descansar É, um tem uma pouquinho. sorte aí. É, Não, gente. Não, é agradecer, incentivar cada vez mais esse trabalho que é muito bacana. Aí o Marcelino apoiando o Carlão, todo Obrigado. mundo. O que eu puder ajudar, né, e favorecer isso, fomentar essas ideias, eu me sinto muito privilegiado. E agradecer, foi um prazer estar com vocês aí. Obrigado, Carlão, pelo eu convite. imagino, certo? Eu que fico orgulhoso de tê-lo conosco aqui, cara. Eu que tive a honra de mandar você para Paris, recebi um prêmio maravilhoso. Esse pagamento não tem preço, e um dos pagamentos é esse daqui, cara. É o nosso bate-papo gostoso, falar do que a gente gosta, panificação com alma, pão com paixão, né, cara? Fazer o que gosta. Eu acho que isso é bom. Eu falo que Legal. assim, que nem teve alguns comentários, alguns consultores colocou aqui. Eu não vou fazer todas as colocações, mas acho que assim, acho que a gente tem que se valorizar, o profissional padeiro, né? Tem que se atualizar, se profissionalizar cada vez mais, fazer o que gosta, fazer com paixão, com amor. Eu acho que tudo vai dar certo, né? Eu falo que 3 coisas na vida de uma pessoa, 3 coisas é capaz de fazer feliz uma pessoa, né? Tem coisas na vida da gente que a gente só precisa consultar uma vez por ano, por exemplo, um advogado, a cada 6 meses ou um ano um dentista, né? E assim por diante. Agora, 3 coisas que é capaz de fazer feliz uma pessoa é Deus, um amigo e um padeiro, né? Você sempre vai precisar desses caras aí diariamente, né? Muito bem. E além de ter mandado o Pilo Seta para a França e ter o Carlos Vital, que não conseguiu entrar e teve um probleminha na padaria também, esse cara também ganhou uma campanha de chocolate, mandei ele aí para as alturas, né? Também foi para fora aí com a campanha de chocolate. Tive essa grande vitória na minha carreira. Eu falo que assim, às vezes nas indústrias a gente estava falando um pouco de conflito, né, William? Conflito, que nem Uhum. as grandes empresas que eu tenho passado, a gente fala que assim, o departamento comercial às vezes não se bica muito com o departamento da qualidade, ou ele fala do marketing, e todos os departamentos trabalham para a mesma empresa. Todos nós juntos queremos o mesmo resultado, todos nós temos o mesmo patrão. É que nem a gente panificar, comercializar, a gente vai buscar o cliente. Esse é o cara, o nosso é o foco no cliente, né, cara? Eu acho que isso é importante. E além dessas vitórias que eu tive desses amigos que estão comigo aqui, eu também tive uma experiência que o Pilo Seta me ajudou, que foi construir e evoluir a padaria dentro do sacolão, né? Fomos os primeiros aqui em São Paulo a colocar padaria dentro do sacolão, e hoje os caras montaram central de produção. Hoje os caras têm 10 lojas, uma das referências aqui em São Paulo, que nada mais é que nem hoje você vai no posto de gasolina, tem pão, você vai no açougue, tem pão. Cara, então
a evolução ela é permanente, a evolução ela é contínua, a gente não pode parar. Não só o empreendedor precisa investir em ultracongelador, em tecnologias, em enzimas, em cursos, em mão de obras, em cursos profissionalizantes que nem tem a metodologia Propan, né? Todos nós aqui, como consultor, não só o Nilson, o Pilo, o Max, o Carlos, a gente tem o direito, o dever e a obrigação de levar conhecimento ao nosso cliente, nossos parceiros. E a gente fica muito feliz quando eles acatam a nossa ideia, aderem e a gente leva o nosso conhecimento com o maior prazer. E é bom para todo mundo. Se o empreendedor compra mais, se o cliente consome mais, se o produto ficou com a qualidade superior à que ele tinha, porque, como o Gessimar Arantes falou, o que o cliente quer é comer bem, se sentir bem e produtos com qualidade. E para isso, para que seja bom para todos nós devemos contribuir, não só o consultor, como o empreendedor e assim por diante. Essa é a minha colocação. Eu agradeço a presença de todos. Marcelino Rodrigues, deixo a palavra contigo aí, em nome do Clube dos Obrigado. Mestres do Sagrado Pão. Eu agradeço a todos. Um carinho Obrigado. especial aí, um beijo no coração de todos aí, o Rodrigo Lage, né? o Júnior Luz, o Pilo Seta, meu parceiro. Aqui temos aqui o Ederson, né? Jano Luiz, é lá Jânio, de Montes Claros, né, tá Jânio? diferente. E o ADI, aqui, É, o ADI. Aqui o legal. Odilei Fernandes, Odilei, é. grandes. O Max William, aquele abraço. E todos os demais que estão aí, que vão nos Valeu. assistir depois. Clube Registrar dos aqui. Mestres do Sagrado Pão 360. Salve, salve, amantes da panificação brasileira. Mais uma para conta, Marcelino Rodrigues. Está Obrigado. contigo. Obrigado, gente. Para finalizar, né, agradecer a todos aqui, lembrar que essa iniciativa do Carlos aí, do Clube dos Mestres Sagrado Pão, a proposta é a gente fazer vários encontros desses, da Panificação 360, falar com o padeiro, falar com quem entende de pão, né, Carlos? Passem Correto. esses convites que vocês recebem para os seus colegas, para os amantes da panificação. Vamos crescer essa comunidade aí, vamos falar de pão, vamos conversar, vamos escutar o que os padeiros têm para falar. Tem muita coisa para acrescentar, vamos fazer a informação correr, quanto mais, né, para a gente abraçar essa causa para as pessoas que amam a panificação. Então, quero agradecer vocês por terem ficado aqui, pelos que contribuíram aqui, como o Carlos já falou, né, o Seta, o Max William e todos os outros. Obrigado a todos aqui. Agradecer a Jailma aqui, que está agradecendo, a Sandra, né, o convite. O assunto empolga, né? E agradecer aqui em nome do Propan. A gente vem nessa caminhada. Eu sou de uma família de panificadores. Meu pai começou esse negócio, eu tinha 10 para 11 anos, né? Então, já mais de 40 anos trabalhando com panificação. Meu pai brinca que ele é vivo ainda, ele fala assim, os meninos trocaram o negócio em miúdo, né? Então, Boa, assim, boa, boa. a gente buscou entender a operação, por que esse negócio... E aí a gente vem acompanhando, né? O tanto que a panificação vem mudando nesses 40 anos. Eu não acho que a panificação tem 2.000 anos aí, vai crescer muito mais ainda, mas a gente precisa, como alguém já falou aqui, precisa se adaptar, precisa estar antenado, precisa ouvir o cliente, trabalhar para ele, né, Carlos? E precisamos nos unir, Verdade. né? Como o Carlos falou ali, o Seta falou, não pode ter esse discurso de uns contra os outros. Nós fazemos parte de um time, precisamos entregar para o cliente o que for melhor. E esse negócio sendo rentável, é tão bom que muita gente está querendo entrar, né? As indústrias, as fábricas e tal. Verdade, Então, verdade. assim, então a gente precisa zelar, cuidar, ser especialista, cuidar daquilo que faz, fazer com amor, oferecer o melhor para o cliente. Esse é o nosso, vamos dizer assim, a nossa missão lá no Propan. A ideia é oferecer tudo isso, dar a nossa contribuição nas empresas. Então, agradecer aqui a confiança do nosso trabalho, agradecer a vocês aqui, espero encontrá-los aqui o mês que vem com um novo tema da Panificação 360. Obrigado, gente. Sem dúvida. Vamos estar aí, vamos em breve terá mais um bate-papo e em breve todos vocês que estão aqui, né, pode chamar o Marcelino ou eu, a gente vai passar o link para vocês assistir os melhores momentos do nosso bate-papo 360 aí do Clube dos É Mestres, isso tá bom? aí. Obrigado, gente. Um Tchau, abraço gente. para Obrigado vocês. pelo Valeu. convite. Bom descanso. Fiquem com Deus. Boa noite a Obrigado. todos. Valeu.